A lição de número 4, praticando a fé, que a irmã Wilma passou conosco, foi uma bênção. E o texto de Tiago 1:22 está escrito assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O ser humano é eleito para obedecer a cada palavra que procede da boca de Deus, a fim de que ele seja não somente um ouvinte, mas também um cumpridor da palavra. Amém? A perfeita bondade de Deus nos revela que o amor de Cristo não tem mudanças. Ele é tremendo e ele não muda. Ele nos dá a sua graça sem que nós a busquemos. Ele nos concede sua graça pela sua infinita bondade, pelo seu infinito amor. Nós também vimos que Deus ama os anjos que nunca pecaram, mas não lhes concede a graça, porque são seres perfeitos. Essa graça é concedida a nós, seres indignos, pelo infinito e grande amor de Deus. Recebemos esse favor que não merecemos, chamado graça. Entendemos também como é que no mundo cheio de ódio nós podemos ser diferentes e como devemos agir. Nós devemos ouvir prontamente. Nós devemos ser tardio em falar e tardio em irar-nos. Devemos evitar, aliás, devemos nunca criticar. Devemos elogiar sempre que pudermos. Em suma, nós devemos viver à luz do que Cristo nos ensinou, buscando ser como o nosso Mestre amado, acalmando os ânimos. Somos chamados para abandonar as coisas mundanas, abandonar tudo aquilo que não provém de Deus, que não mostra o caráter de Deus. Devemos abandonar toda a imundície e devemos valorizar a luz que recebemos de Deus. Devemos nos apresentar dignamente diante de Deus, que os homens vejam o caráter de Deus refletido no nosso viver. Nós vimos que somos feitos espetáculos para homens e para anjos quando nós fazemos coisas que são abomináveis a Deus, que são estranhas à vontade de Deus, que não mostram aquilo que temos aprendido diariamente na palavra de Deus. E aí nos fazemos espetáculo para os homens e para os anjos, que não entendem como alguém que recebeu tanta luz, tanto conhecimento, tanto amor de Deus, pode virar as costas para essa maravilhosa luz e viver e buscar viver no meio da hipocrisia, da mundice e de tudo aquilo que não provém desse Deus maravilhoso. Devemos valorizar a luz que recebemos. Muitos negligenciam a autoanálise no espelho que expõe as falhas de caráter. Assim, as imperfeições e os pecados permanecem, tornando-se evidentes para os outros, caso não sejam reconhecidos por quem os possui. Esse foi um pequeno trecho do que nós tivemos na lição de quarta-feira. E algo para nós meditarmos, pensarmos, analisarmos. A lei de Deus, ela nos traz a liberdade de fazermos as coisas em conformidade com a vontade de Deus. Não por obrigação, mas por amor, por gratidão à graça imerecida que recebemos do Senhor. Que o pecado seja para nós mesmos detestável e que nós não tenhamos prazer no pecado, mas sim viver cumprindo a lei de Deus, não só ouvindo, não só falando, mas cumprindo a lei de Deus nas nossas vidas. Pois é, na quinta-feira a gente viu que se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a sua religião é vã, ele está só enganando o coração. E vimos também que a religião verdadeira, ela cuida dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, dos que estão em aflição. A verdadeira religião, ela nos afasta de estar envoltos na corrupção do mundo. Então, nós fechamos a lição entendendo, que nós precisamos controlar a nossa língua,
Devemos fazer como Jesus Cristo, que quando era provocado, começava um louvor, um salmo, e fazer com que todos aqueles que estavam à sua volta, o provocando, acabassem louvando junto com ele. Que nós possamos seguir os exemplos de Cristo e sermos mais que vencedores. Vamos praticar a fé? E praticando a fé, como já disse, seremos mais que vencedores. Deus abençoe vocês e aguardo que vocês estejam fazendo a lição da próxima semana com a irmã Tassiane Gomes. Um abraço. Desde já desejo a todos um feliz, santo e abençoado sábado.